quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Irmão, confesso que é um desafio só Jesus. Subir aqui nesse lugar, até às vezes para tirar oferta já não é fácil. E para falar alguma coisa, eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregador, mas ontem eu estava no Economark com o irmão Everton, me fez o convite. Seria muita covardia na minha parte se eu fosse falar não. Porque o que Deus tem feito em minha vida, depender para quem eu fosse contar, a pessoa ia dizer, não é verdade. Eu sou um homem com pouco conhecimento da palavra de Deus, um homem de pouco estudo, mas hoje Deus está procurando, quem sabe muito, é aquele que fala, eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus para a vida do pastor Giliardi, Diácono, irmão Toninho, Vitor Rodriguinho. É muito bom estar aqui, louvado seja Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque Ele é bom. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu poderia dizer, até aqui fez tudo por mim o Senhor. Mas no livro do Apocalipse 22:18 está escrito, ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula está nessa palavra. Por isso eu fico, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui uma passagem muito conhecida, e vou contar alguns dos meus testemunhos, algo que Deus tem feito na minha vida. Aqui no Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo também 4. Passo a ler. Regozijai sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, e todos os homens perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi e contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, pode sentar, por favor? Aleluia. Muita gente me conhece aqui, eu sou nascido e criado no estado do Ceará. E em 1987 eu vim para cá. Eu sou uma família muito grande. Nós somos em 20 irmãos. Eram 20 irmãos, hoje é 15, que 5 já partiram para a eternidade. E em 1987 eu vim para Poços de Caldas, e chegando aqui, eu conhecia aqui na época umas 10 pessoas. E eu comecei a trabalhar, eu trabalho de vendedor de porta em porta daquele tempo até hoje. E eu sempre encontrava uma pessoa para falar do Evangelho para mim. E eu sempre dava ouvido. E entre muitas pessoas que falavam da palavra de Deus para mim,
as pessoas que mais me evangelizaram, eles nunca nem me cumprimentaram. No ano de 1988, nós mudamos ali para o bairro Santana, alugamos uma casinha de fundo, nós éramos 3 rapazes, e todos os dias ali passava uma família ou amigos, eram 8 pessoas, 2 casais, 2 rapazes e 2 mocinhas. E eu ficava assim admirado de ver aquelas pessoas, era na chuva, era no frio, calor, eles passavam todos os dias. E eu ficava observando, mas gente, mas que pessoal corajoso, pessoal animado. E foi indo, e até que um dia um rapaz me convidou, falou: olha, eu sou da Assembleia de Deus, lá no bairro da Cascatinha, eu sou líder dos jovens e toco bateria, vamos lá um dia comigo? Isso já há aproximadamente 1 ano e meio que eu morava aqui. E eu aceitei o convite. Fui com ele, gostei e fiquei indo. E quando foi no dia 6 de agosto de 1989, um domingo, naquele dia o pregador era o saudoso pastor Edgar Lourenço de Lima. E quando ele terminou a pregação, ele fez um apelo, e eu estava assim com aquela irmã de óculos ali, assim, e alguém me carregou, porque eu não sentia as pernas. E eu fui lá e aceitei Jesus. Depois do 13º culto, como ouvindo a palavra de Deus. E eu estou até hoje. E aquele rapaz, onde minhas alegrias, ele tem me levado para a presença de Deus. E minha tristeza é ele ter saído naquele tempo e nunca mais voltou. Até hoje ele está afastado. E aquele rapaz, através dele eu conheci uma moça e passamos a conversar, a namorar e nos casamos no ano de 1991. E Deus nos deu 3 filhos maravilhosos. Esse moço aqui, esse é meu filho mais velho. Ele nasceu em 93, e tem um segundo que nasceu em 96. E quando eu ainda solteiro, eu pensava assim: um dia se eu me casar, eu quero ser pai de 2 filhos. E quando no início de 2005, para minha esposa estava tudo normal, que para nós estava fechado o pacote. E um dia para ela tudo normal, estava se prevenindo para não ter mais filhos. E ela começou a sentir algo mexer do lado assim. E olha, o negócio mexendo aqui, precisa de um médico. Aí foi, o médico pediu ultrassom, o médico examinou. Lá, Dona Rosa, já tem filhos? Sim, tem 2. Parabéns pelo 3º. O quê? 3º? Sim. A senhora está grávida de 12 semanas. E logo por aqueles dias, Deus usou uma grande mulher de Deus, uma profeta. Falou: minha serva, o que está sendo gerado no seu ventre vai ser um grande varão, pregador da palavra de Deus. E hoje está aí o Luiz Otávio com 20 anos, ele tem pregado a palavra de Deus. E Deus é maravilhoso, Deus cumpre com a promessa dele. Se Deus prometeu alguma coisa para alguém aqui e não cumpriu ainda, se mantém na posição que ele não esqueceu. Está tudo anotado, na hora você vai chegar. Glórias a Deus. Para mim estar aqui hoje é uma promessa de Deus. Deus dificilmente até hoje, desde 1989 que eu aceitei Ele como meu Salvador, Ele usou alguém para falar comigo. Ele, a palavra e através de sonhos. Hoje, para mim estar aqui, onde eu estou, foi um sonho que eu tive há quase 30 anos. E eu não vou contar ainda esse sonho, porque não concretizou ainda completamente. Quase 30 anos. Se você tem uma promessa de Deus, todos nós aqui temos. Não importa o tempo, se vai ser daqui 1 ano, 2, 3, 5 ou 10, Deus não esqueceu, está anotado. Louvado seja Deus. Aleluia. E também o irmão falou aqui da escola dominical. Eu amo a escola dominical.
é um dos trabalhos mais importantes na Assembleia de Deus, entre eles a escola dominical. E eu gosto muito da escola dominical participativa. Eu fui muito ruim para falar, eu falo pouco, falo meio enrolado, o sotaque nordestino. Há uns anos atrás, quando eu tinha assim, uma oportunidade de falar alguma coisa, às vezes ler um versículo ali na escola dominical, dava a entender que meu coração está aí pela boca. Mas para mim a escola dominical tem sido uma terapia. O Luiz Otávio, desde bebezinho, ele começou a gostar da escola dominical. E hoje um grande incentivador de me participar da escola dominical. 3 trabalhos na igreja que eu não gosto de perder: escola dominical, o culto da família, aos domingos, e o culto de ensino. Se eu não posso ir em todos, esses 3 eu não gosto de faltar. E Luiz Otávio ainda pequenininho, e ali no ano 2016, eu levava ele na escola dominical, na época ele com 10 anos. Eu parava o carro, ele descia, e ele falava: pai, tudo que o senhor faz no domingo, dá para o senhor se organizar e fazer até sábado. E eu ouvia isso, eu ficava assim, apreensivo com aquilo ali, mas eu não tinha fé de pôr em prática que aquele menino estava me orientando. E eu não sei por quantas vezes ele me falou isso. Quando ele descia do carro, pequenininho, 10 anos, ali com a camisa de São Paulo, ele falava: pai, tudo que o senhor faz no domingo, dá para o senhor se organizar e fazer até sábado. E um dia depois de eu ouvir, acho que 99 sermão num bom sentido como esse, eu peguei o carro, eu andei mais ou menos 200 metros, parei o carro e falei desse jeito. Falei: Senhor, meu filho está com a razão. Eu quero estar na escola dominical. Eu preciso. Mas não estou tendo força. Me ajuda. Irmão, foi a oração mais respondida, mais rápida que eu já vi. Naquela semana tudo se encaixou, tudo deu certo. Eu passei a frequentar a escola dominical no domingo seguinte. E hoje eu estou ali. Eu não sei o que o povo vê em mim, se no culto de ensino eles querem que eu minha presença, na escola dominical eles querem minha presença. E eu faço academia, quando eu vou, meus colegas perguntam por quê. Minha esposa vai fazer caminhada, quer que eu esteja junto, e eu não sei o que for. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Outra coisa que tem me ajudado muito, no mês de janeiro Quem tem ouvido o programa de rádio aqui? Ninguém. Poucos. A nossa igreja tem um programa de rádio na 87.9 FM, lá na Zona Sul. E o apresentador é o pastor Luizinho. E em janeiro teve um dia que ele não foi e pediu para o pastor Daniel Bento apresentar o programa. E ele me convidou para dar um testemunho. E eu fui. Aí no mesmo dia, meu filho falou: pai, eles vão te convidar para participar. Eu falei: conversa, você achou que ideia é essa? Eles vão convidar o senhor. E foi dito e feito. No dia seguinte, eu recebi um convite para participar do programa. E eu falei: olha, não tem conhecimento nenhum, mas a gente está aqui para somar, para ajudar. Falei: pastor Luizinho, se eu falar com o pastor Paulo, o que ele falar, amém. E o pastor Paulo autorizou. Aí começamos ali de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. E o pastor Luizinho trabalha à noite. Aí um dia eu falei para ele: pastor, vou fazer uma proposta para o senhor. Se o senhor me responde daqui a 30 dias. Na noite que o senhor trabalhar, eu apresento o programa. Aí fica assim, um dia sim, um dia não. Na mesma hora ele aceitou, né? E hoje, irmãos, esse programa tem sido uma bênção muito grande, tem alcançado muitas vidas. Pessoas que têm mandado mensagem que através do testemunho que eu contei lá, a pessoa era depressiva, desde janeiro não tomando as medicações. E Deus está abençoado. Pessoas não crentes me mandam mensagem e falam: olha, não sou crente, mas no dia que eu ouço o programa, meu dia é mais leve. Isso é para a honra e glória do nosso Deus. Meus pais moram no estado do Ceará, estão velhinhos, praticamente quase que não andam mais.
Minha mãe tem 82 anos, ela sofreu uma queda em outubro de 2024. Eles moram na roça, ela foi pegar uma panela quente num fogão a gás, fogão a lenha, passar de um para o outro. Ela tropeçou, caiu, quebrou o fêmur e se queimou. Aí daí para cá ela foi operada, colocou pino, mas praticamente não. E meu pai, se Deus quiser, no mês que vem, completa 90 anos. E eles ouvem o programa lá como se fosse aqui, estivesse aqui em Poços de Caldas. Eles são evangélicos e falam assim: meu filho, aqui em casa tem sido 3 horas de culto por dia. Que eles ouvem, tem o do pastor Álvaro também, das 7 às 9, e do nosso de meio-dia a 1. E ele sintoniza lá. Minha irmã muda assim do celular para uma caixa de som. Quem passa longe está escutando. E glória a Deus. Quem tiver a oportunidade, sintoniza, que tem sido bênção. E se quem tiver um link, passa para alguém. E Deus tem feito a obra. Eu sou muito grato a Deus porque Deus é maravilhoso. E eu trabalhei com vendas. Desde 1987 eu comecei. Quando ali em 89, 2 anos depois, um amigo chegou para mim e falou: você tem interesse em trabalhar por conta? Não, aí vontade tem. Então tá bom. Eu vou em tal lugar, eu vou comprar para você e você vai começar a trabalhar para você. E estou até hoje. E no ano de 1989 eu entrei numa dificuldade muito grande com minha família. Foi assim quase o ponto de faltar o básico do básico. E eu perdi o que eu tinha e o que eu não tinha. Aí através de uns amigos eu consegui um emprego ali na área da Alcoa, trabalho de pintura. Eu entrei sem experiência nenhuma, mas eu sou meio curioso. E ali eu fiquei naquela empresa 3 anos. Quando eu saí, eu estava registrado como pintor de parede. Aí o trabalho diminuiu muito o serviço. Aí mandaram um tanto embora e um deles foi eu. Aí eu arrumei emprego numa empresa muito conhecida de muitos aqui, Aline Gás, depósito de gás e água. E no dia que eu cheguei lá para pedir trabalho para o meu saudoso patrão, ele olhou assim para mim e falou: por sua altura, dá bom para entregar água, você topa? A dificuldade é tão grande que eu falei assim: eu começo hoje. E comecei a trabalhar ali. Eu trabalhei por 5 anos entregando água. Ali minha meta na época era entregar 900 galões de água por mês. Tinha mês que eu entregava 5 galões, 1.200 galões. Na época eu era bem mais jovem. Eu saía com 5 galões na moto. Às vezes 5 tipos de galão, 5 endereços diferentes. Eu olhava aqui, eu não levava nenhum endereço. Eu ia nos endereços certos e entregava, fazia aquelas 5 entregas. Hoje já não dá mais fazer isso. E a dificuldade na época, a minha era tão grande que tinha uma cliente que ela comprava todas as semanas 2 galões de água de 10 litros. E na época, toda vez era R$4 cada um. E aquela senhora, ela dava todas as semanas R$2 de gorjeta. Naquela época, R$2 fazia tanta diferença na minha vida que muitas vezes eu almoçava em casa. Quando chegava a hora de almoçar, eu olhava naquele caderno. Quando eu vi o endereço daquela senhora, eu falei: esse aqui eu vou levar, só por causa dos R$2. Aí a coisa, o ganho não dava. E quando foi em 2010, eu entrei em 2005, foi em 2010. Um dia eu saí de casa, falei com minha esposa, falei: olha, hoje eu não vou almoçar em casa. Eu vou no banco, eu vou tentar abrir uma conta, ver se pega um talão de cheque, para ver se comprar alguma coisa para voltar a vender. Que eu tinha perdido tudo, não tinha nome, não tinha crédito, não tinha mais nada. E fui, em julho de 2010. Aí eu saí, meu horário de almoço, eu desci no banco, falei: eu vou com esse uniforme mesmo sujo, que ele pode me ajudar.
E ali alguns amigos meus falavam assim: Ismael, vai no contador tal, você vai prestar lá umas informações, vamos supor, vai mentir. Aqui falou a respeito da mentira. E o contador vai bater uma carta, você vai no banco, o banco vai te dar um talão de cheque especial, um bom limite, e você vai trabalhar. E eu pensei, falei, não, o caminho não é esse não, eu vou levar a verdade. E fui, cheguei ali, peguei a senha, quando chegou minha vez, aí a moça falou, trabalha nessa empresa? Trabalho. Dá seus documentos. E ali ela digitou, então, aí dali a pouco falou, olha, a conta corrente está aberta. Agora você precisa abrir uma conta poupança. Eu pensei, agora ficou difícil. Não tem dinheiro movimentado nem conta corrente, e era poupança. Ele falou, não, é regra do banco, tem que abrir. Tá bom. Aí abriu a conta poupança. Aí o que estava difícil ficou mais difícil ainda. E ela falou, tem que depositar um valor, qualquer valor. Eu falei, agora não tem jeito mesmo. Aí pensei, falei, eu tenho 20 reais no bolso, só que eu preciso de 10. Depositou os 20, sacou 10 e ali fui. Resumindo, aquelas pessoas que na época fizeram isso, foram no contador, prestaram informação falsa e conseguiram abrir suas contas. As contas dele durou 3 meses. E a minha faz 16 anos, para honra e glória. Nunca voltou um cheque, nunca assustei. Porque muitas vezes, irmão, a gente acha que só vai conseguir a fazer um negócio, a conquistar alguma coisa, se mentir. Em nome de Jesus, faça, leva a verdade. Perde a promoção, mas fala a verdade. Eu trabalho com venda, como eu falei. Se for para mim mentir, para mim fazer uma venda, eu levo o produto para casa. E Deus tem abençoado. Deus tem cuidado assim de uma maneira muito especial. E no ano de 2021, a Covid-19 estava 1000 por hora. Dia 23 de março de 2021. Um dia eu saí de casa, um carro cheio de mercadoria, e eu estava ouvindo a Novo Tempo e só se ouvia falar no rádio: vai para casa e fica em casa. Vai para casa e fica em casa. E eu obedeci. Eu estava ali na rua Arthur Noronha, próximo à igreja sede. Peguei o carro, fui embora. Cheguei lá, esvaziei, tirei todos os meus produtos, passei aspirador. A lágrima descia. Falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Passei aspirador no carro, aí peguei todos os meus boletos, canhoto de cheque, e fui somar quanto eu devia. Tinha acabado de chegar uns cobertor. Somei tudo ali, não tinha nada vencido, mas tudo a vencer. Inclusive esse que estava de em tudo. Eu passei por um sufoco, mas não ficaram sabendo quanto deu a conta. Quando eu somei tudo, deu R$72.600. Eu falei, Senhor, e agora? Se eu contar para minha esposa e meus filhos, eu vou entrar em pânico. Me ajuda. E naquele mesmo dia, olha como Deus é fiel. Alguém me ligava e falava, Ismael, vem receber. Traz um jogo de panela para mim. Traz um cobertor. Eu ia vendendo. 3 dias depois, eu tinha conseguido um valor de R$1.600. Aí eu fui naquela lotérica ali na esquina da Rua Junqueiras com a Rua Assis e paguei aqueles boletos. E eu saí atravessando a rua ali, era por volta de 10h30 da manhã. Eu peguei aqueles boletos no meio da rua, peguei para o céu, eu dei um glória a Deus tão alto que o povo ficou olhando em mim. Eu comecei a chorar, eu senti a presença de Deus ali de uma maneira, olha, muito especial. E resumindo, aí eu tinha ligado para o fabricante desse produto que tinha acabado de chegar. Falei para ele, senhor Tiãozinho, os produtos chegou, o senhor está vendo a situação aí que o Brasil se encontra. Se o senhor quiser mandar pegar de volta, está aqui a mercadoria. Ele falou, não, você é honesto, vê o que você pode fazer. Eu falei, Senhor, me ajuda. Irmãos, e para a honra e glória do nosso Deus, essa conta foi paga todinha. Não voltou nenhum cheque, não protestou nenhum boleto, não recebi nenhuma cobrança.
foi pago tudo. Se eu achar, eu nasci onde está ainda quando eu marquei no caderninho, R$72.600. Eu vendo cesta básica, só de cesta básica eu devia para meu fornecedor 38.000, quase 39. Deus tem cuidado. Tudo que você, irmão, o irmão também que falou de orar de madrugada, é uma coisa muito maravilhosa também na vida do crente. Eu nessa madrugada, 20 para as 3 da madrugada, eu estava em casa orando ao Senhor e Deus tem abençoado. E você que ora, ore confiando, não ore duvidando não. Uma certa vez no estado da Bahia, uma senhora muito crente, uma senhora de oração, ela passava por muita dificuldade, como se diz, passava até fome. E para acabar de piorar a situação daquela irmã, um dia veio a falecer uma das suas filhas. Sobrou para ela cuidar dos netos. Aí faltou alimento. Aquela irmã começou a orar, falou: Senhor, preciso de alimento para mim e para minha família. E bem próximo à casa dela tinha um senhor chamado Seu Joaquim. E Seu Joaquim tinha uma mercearia, mas nem gostava de crente e nem, como ela falou, nem de pessoa da cor escura, cor negra. E Deus falou para ela: faz uma lista de tudo o que você precisa e vai na venda Seu Joaquim. Na mesma hora ela retrucou: Senhor, Seu Joaquim não. Ele nem gosta de crente e nem gosta de pessoas da minha cor. E o Senhor ficou em silêncio. Tem hora que o silêncio de Deus também é resposta. E ela orando: Senhor, preciso de alimento. Mais uma vez o Senhor falou: faz uma lista de tudo que você precisa e vai na venda do Seu Joaquim. E um dia, quando não tinha mais como esperar, ela fez uma lista e foi na venda do Seu Joaquim. Quando o Seu Joaquim viu ela, falou: o que você está fazendo aqui, crentinha pobre? Vim fazer compra. Compra? Mas quem falou que você tem condição de fazer compra? Ela falou: foi Deus que mandou. E ele: capaz, você está mal da cabeça. E aquela irmã ficou ali, o Seu Joaquim escutava ela e ela falou: não, eu estou aqui, foi Deus que mandou. Aí até que Seu Joaquim pediu a lista para ver. E quando ele viu aquela lista, falou assim: nunca você tem condição de fazer essa compra. Ela falou: Deus mandou. Deus mandou. E Seu Joaquim começou a cair na real, falou assim: vamos fazer um acordo. Eu vou pegar essa lista. Você vai lá, você pega tudo que você está na lista aí e vai colocar na balança. E do outro lado eu vou colocar a lista. Se a lista pesar mais do que o papel, você vai levar. Senhor Joaquim, peraí, eu lembrei de mais um produto. Vou lhe pegar. Vai lá, você não vai levar mesmo? E ali aquela irmã foi, pegou tudo que precisava. Quando o Seu Joaquim colocou na balança, colocava o papel ficava mais baixo do que a compra. O papel pesava mais do que a compra. E Seu Joaquim não se conformou com aquilo lá. E quando ele foi ler a lista, o último item que aquela irmã colocou foi: Deus, o Senhor sabe o peso da oração de um crente fiel. Aleluia, glória a Deus. E ali a irmã levou o mantimento para casa e foi se alimentar, ela e a sua família. Então, Deus é poderoso. E você, hoje nós temos uma oportunidade muito grande de orar ao Senhor. Hoje de madrugada, como eu falei, era 3 horas da madrugada, 20 para as 3, eu estava ali orando e pensando assim: como Deus é maravilhoso. A gente saber que nessa hora você fala com Deus e Ele nos ouve, Ele atende. Quem é, às vezes, a pessoa, amigo mais próximo, familiar, que você ligar e você orar, ele vai te atender? Nunca. A gente, vocês são daqui, eu que não sou daqui, mas já moro aqui há 39 anos. Se eu precisar falar com um vereador, um prefeito da nossa cidade, vou ter maior dificuldade. E com Deus você fala no seu trabalho, você lavando a louça, fazendo almoço, limpando a casa, aqui aonde você estiver.
tiver. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Outra também, um testemunho que eu ouvi que me chamou muita atenção, e eu já falei muito no meu tamanho. Foi um jovem muito humilde. Ele tinha muito desejo de abençoar um pastor e a obra missionária. E ele não tinha condição nenhuma. E ele pensou mesmo assim, sem ter condição. Ele falou que por muitas vezes, muitos meses em seguida, ele foi no banco depositar R$2. R$1 para a obra missionária e R$1 para o pastor. Vários meses em seguida. E um dia, quando ele foi no banco, quando chegou ali, aquele depositou R$1 para a obra missionária e R$1 para o pastor. Quando ia sair na porta do banco, quem que ele encontra? O pastor. O pastor olhou para ele e falou assim: espera aí, rapaz, é você que deposita R$1 na minha conta todo mês? Aquele moço falou que baixou a cabeça e ficou envergonhado ali, muita gente olhando, e o medo do pastor falar algo desagradável para ele, né? E aquele pastor abraçou ele e falou: meu filho, isso é sinal de grandeza. Um dia você vai ter para ofertar muitas vezes mais do que isso. E eles ouviram esse testemunho. O irmão falou que hoje, 10 anos depois, a oferta da obra missionária é 4.000 vezes a mais. Ele não falou quando pastor, mas da obra missionária é 4.000 vezes a mais. Irmão, Deus, se você, quando eu comecei a receber esse convite para fazer parte desse programa de rádio, um dia eu fui fazer meu exercício físico. Quando eu cheguei em casa, aí minha esposa estava ouvindo a Rádio Marumbi, através da Alexa. E ali tinha uma irmã falando assim, falou desse jeito: olha, se você está recebendo um convite, algum desafio, e você não tem prática, cola em quem tem prática. Naquela mesma semana eu cheguei na loja de um amigo meu que é presbítero. Aí nós conversamos, tal, brincamos ali. Quando eu fui saindo assim, ele olhou e falou: ô irmão, me chama mascate, né? Começa o que você tem. Irmão, foi uma palavra assim, tão gloriosa, tão que... Irmão, Deus ainda fala. Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Basta nós confiar, não faça nada para Deus querendo algo em troca. Hoje, se você é abençoado, se você faz algo em prol da obra de Deus, é que Ele te abençoou primeiro. Seja fiel, continue nos caminhos do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu algo, mais cedo ou mais tarde vai chegar. E a bênção, tem gente que fala assim: Deus tarda, mas não falha. Não. Tudo que é bom, tudo que é bênção, chega sempre na hora certa. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. E amém, meu pastor. Amém, irmãos. Irmão Ismael, a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? E isso que tem acontecido na tua vida é só o começo. Aleluia. Deus, quando Ele faz a promessa na vida, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. O Senhor é aquele que honra, irmãos. O irmão Ismael está lá fazendo a obra do Senhor com o maior carinho, lá na igreja sede. E eu sou uma pessoa muito observadora, e eu fico só observando. E é no trabalho que o Senhor acha graça aos seus olhos, né? E se o Senhor te trouxe nessa noite aqui para trazer esse testemunho, é porque alguém entrou aqui dentro desta casa com o coração inquieto. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas a palavra do Senhor, ela nos fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos no Senhor. Não estais inquietos por coisa alguma. Ei, o Senhor te trouxe nessa noite para você ouvir esses testemunhos do que o Senhor é capaz de fazer na minha vida e na sua.
Eu não sei a maneira que você aqui adentrou, mas o Senhor é aquele que sonda e esquadrinha os corações. E o Senhor sabe a tua necessidade, aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala somente para nós, através das nossas petições, que ela seja conhecida todo o tempo diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor e aquieta seu coração. Deixa que o Senhor venha conduzir a sua vida e os seus passos, aleluia, através das suas orações e súplicas e ação de graça, porque o Senhor é aquele que vela pela sua palavra. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, há de se cumprir. Já que Ismael falando aqui me fez recordar de algo, irmãos. Um dia, eu com a minha vida toda destruída, a convite da minha irmã, eu fui lá na igreja sede. E eu cheguei, irmãos, era o pastor Domingos que estava lá. E eu cheguei arrebentado. E eu sentei lá atrás, escondido, a igreja ainda não era reformada. Escondi atrás da coluna, irmão. A coluninha é que, quando ela quer esconder, fica atrás da coluna. Escondi lá atrás. E o pastor Domingos ministrando. E Deus tocou no coração dele e falou assim: Senhor, me mostra que entrou alguém aqui com o coração inquieto, não vendo mais saída nem alternativa para a tua vida. Mas o Senhor fala que se você entregar a tua vida a Ele nessa noite, Ele tem uma promessa linda sobre a tua vida. E Ele vai te tirar desse estado de derrota, te tirar do montulho e te fazer sentar entre os príncipes. E Ele bateu a mão na segunda cadeira daquela igreja, irmãos. E ele virou e falou assim: ei, rapaz, você aí atrás da coluna. E eu só apontei o rostinho assim. Ele falou: você mesmo, vem aqui. E Deus usou dele grandemente, irmãos. E naquela noite o Senhor fez uma promessa, que um dia eu estaria sentado naquela cadeira. E quando eu sentasse naquela cadeira, Ele me faria recordar. Irmãos, 8 anos depois, chega eu no culto de ceia ali na igreja sede. Pastor Paulo chama para cima. E eu estou passando quietinho, cumprimentei ele, ia saindo. Ele falou: você se assenta aqui do meu lado. Pastor Misael ia sentar na cadeira. Ele falou: não, pastor Misael, deixa ele sentar aqui. Eu dobrei meu joelho para orar, irmãos. E na hora que eu levantei, que eu sentei, eu vi eu lá atrás da coluna. Aleluia. O Senhor me fez recordar e o Senhor disse no meu coração: eu cumpro ou não cumpro? Eu velo ou não velo pela minha palavra? Naquele dia a promessa do Senhor se cumpriu. Irmãos, eu chorei tanto naquele culto. Acho que os irmãos olharam para mim e falaram assim: nossa, coitado, está numa prova, está numa luta. Mas mal sabia que era a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. E eu quero te dizer que se o Senhor cumpriu algo na tua vida, descansa o teu coração. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está passando por um momento difícil, é momento de aprendizado. Não se desespere, somente confie, regozijai-vos no Senhor. Se coloque de pé, igreja.